volta com o nosso Mais Saudável. Eu queria tanto que a câmera tivesse aberta, porque aqui todo mundo tá tomando chá, tá todo mundo aqui engasgado. E a gente conversando no intervalo, porque é o Will que faz o nosso chá, né? Meu diretor de estúdio. E aí eu disse, Will, será que você colocou alguma coisa nesse chá? Tá todo mundo aqui só no... Mas não, né? Não tá bom o chá do Will? Uma delícia. Já foi eleito o fazedor oficial do chá. Pronto, não tem jeito. Outra dica que eu quero dar pra você, além de tomar um chazinho diariamente, que é bom demais, ajuda aí, né, a parte digestiva, a parte aqui, do esôfago, garganta, enfim, sexta-feira, né, gente, não tem jeito. Minha voz, você percebe que já tá bem rouquinha, mas a gente tá aqui se cuidando, tá bom? Outra dica super legal é esse livro aqui, gente, Os 7 Princípios do Bem-Estar, para manter-se aí sempre jovem e saudável, tá bom? Esse livro você encontra aí no Shopping Católico. É tão fácil, gente. É só você entrar aí no Shopping Católico, tá bom? E ir lá e, comprar, tá? É nossoshoppingcatólico.com.br. Tá dando reflexo, agora sim tá bom. Esse livro é muito legal, ele é curtinho, ele é fácil de ler, vai te trazer bem-estar, qualidade de vida, vai te ensinar um novo caminho, que é isso que a gente tenta fazer todos os dias com você aqui no nosso Mais Saudável também, tá? E hoje, quem liga, quem participa, eu sempre falo, né, gente, que aqui o nosso telespectador se dá bem demais. Por quê? Além do sorteio da nossa panela mais saudável que você já conhece, que vai rolar no final do mês, além desse conteúdo de primeira, você poder conversar com especialistas como esses que aqui estão, você ainda vai ganhar também esse livro. Não é bom demais? Então, ligou, participou, perguntou, no final do programa de hoje, eu vou lá e vou sortear. Eu espero que eu pegue o seu nome, tá bom? Então liga pra gente, participa, vem, vamos fazer esse time, né, que eu falo todos os dias, que é o nosso hashtag Mais Saudável. E hoje, quem ligou, acabou de ligar a televisão aí em casa, seja muito bem-vindo aqui na nossa sala de bate-papo. A gente está conversando sobre o poder do desabafo, né? O que representa poder desabafar? Mas todo mundo tem uma dúvida, né, gente? Com quem, quando, em que momento? Uma das minhas maiores dúvidas até não é nem na questão da pessoa física, não, com seus amigos, com seus familiares, mas muitas vezes, pessoa jurídica mesmo, no seu trabalho, né? Como é que você vai desabafar com alguém do seu trabalho? Em que momento? De repente, você está novo no trabalho, você não conhece pessoas, você ainda está se ambientando, mas a gente sabe que é importante poder conversar com alguém, pedir uma dica. Então, como que a gente faz para desabafar no trabalho? Olha, Cissa, é muito importante. Acho que no Brasil a gente tem um contexto cultural um pouquinho diferente dos Estados Unidos. Em outros países não é nada bem visto essas pessoas que ficam ventilando seus problemas no trabalho. Mas a gente sabe que a nossa cultura, a gente até não vê com muitos bons olhos pessoas muito frias, que nunca falam de si mesmas, que são sempre muito robotizadas. Mas a gente tem que parar para pensar qual é o tipo de imagem que você quer construir no seu trabalho. Qual é a sua reputação, porque isso, quer queiramos ou não, conta bastante. Então, a gente tem que se preocupar em assumir a responsabilidade pelo aquilo que a gente está desabafando, ou seja, não culpar o outro, escolher muito bem o momento propício, né? Às vezes a gente quer desabafar sem nem parar para pensar se o outro tem disponibilidade, se aquele é o momento adequado, escolher o local adequado para desabafar, a pessoa correta. De repente, um desabafo pode virar fofoca no trabalho. Total. Então, assim, então a gente tem que ter um determinado cuidado com quem, em que local, em que circunstância, e sempre assumindo responsabilidade e não... tem uma diferença entre desabafar e ficar se queixando. Porque quem se queixa parece que nunca está querendo resolver o problema. Está sempre se vitimizando o tempo todo. Então, é isso que eu ia te falar agora. Por exemplo, numa relação do trabalho, tá? Então, eu sempre fui dessa toada, dessa linha de pensamento, que é o seguinte, algo tá me incomodando, algo não tá legal, eu não vou ficar conversando contigo. Eu sempre falo, padre, com todo respeito, eu não converso com o santo, eu converso com Deus direto, entendeu? Então eu vou em quem é de direito, eu vou no chefe, falo, oi, você tem um minutinho pra mim? A gente pode conversar? Olha, o que está me incomodando é isso. Porque senão, exatamente o que você acabou de falar, pode gerar essa fofoca. Porque você vai escutar de um jeito, você vai passar para diante pro outro, e foi um desabafo, te encontrei, poxa, fala comigo, chefe, eu tô com dificuldade nisso. O chefe já encontra o padre, já conta a história de uma outra forma. Até chegar em você, que é o chefe,
Pronto, a Isso história fica tá... vivo, né? Cícera, e às vezes eu não consigo guardar um segredo, né? E aí eu comento e vira fofoca. E assim, você mesmo precisou desabafar. Então, às vezes a outra pessoa comenta com outra, às vezes não é por maldade. É porque a gente tem essa necessidade de falar sobre as coisas que estão incomodando. Então, assim, desabafar no ambiente de trabalho é algo muito arriscado. Principalmente quando a gente não entende que o que a gente está fazendo não é um desabafo. Né? Porque o desabafo de verdade, eu assumo a responsabilidade pelas minhas emoções e eu estou buscando uma ajuda e tentando resolver um problema. Já a chorumela, o queixume, é algo que no fundo eu não quero resolver. Eu quero ficar falando e me isentar de responsabilidade. Então, pare para pensar, eu quero realmente resolver esse problema? E aí tem algumas regrinhas que dentro do ambiente corporativo são fundamentais. Por exemplo? Mas antes dela eu queria fazer uma provocação, né? De novo, voltando para o dado do começo do programa, os 121 milhões, que é um número alarmante, eu também queria fazer uma provocação que talvez nós estejamos também na geração do mimimi, né? Então a pergunta é, se nós temos 200 milhões de habitantes e temos 121 ali num quadro depressivo, quais são os problemas que esses 121 milhões têm e quais são os problemas que os 80 não têm? Ou os 80 de fato não têm Mas enxergam problema com outra algum. ótica. Enxergam com outra ótica. Por quê? Porque às vezes um limiar muito baixo para lidar com a adversidade, para lidar com a frustração, transforma qualquer tipo de adversidade em um grande problema. Então esse é um ponto que merece essa atenção para a gente não confundir aquilo que é uma adversidade real com aquilo que eu julgo, que é como eu interpreto aquela adversidade. Dentro do ambiente corporativo, muito importante respeitar algumas regras. Então, o Fábio falou agora há pouco, existe uma imensa diferença entre desabafar e reclamar. Por quê? Porque existem aquelas pessoas que são as pessoas insatisfeitas cronicamente. Perfeito. Então, todo mundo conhece alguém assim. Se estiver chovendo, ele reclama da chuva. Se tiver sol, ele reclama do calor. Se esfriou, ele reclama do frio. Se está ventando, ele reclama do vento. Então, isso acaba virando uma reclamação muito mal visto. Porque É uma isso linha pega. tênue, então, entre o desabafo e a reclamação? Agora você está falando algo que você está me conscientizando. Realmente tem isso. A pessoa que gosta de reclamar, mas ela usa esse artifício. Eu preciso desabafar com você. Olha, não estou aguentando. Mas, na verdade, ela está reclamando. Então, como a gente vai diferenciar, gente? Basta a gente olhar para as redes sociais. Hoje a gente vive num ambiente tecnológico avançadíssimo. Sim. Você abre as redes sociais e você vê pessoas colocando ali, expondo suas vidas particulares. Questões que é de nível privado caem no público. Então, do meu ponto de vista, penso que hoje, do público ao privado, perdeu-se essa linha tênue. As pessoas não têm mais medo de dizer, não é? Elas são incapazes, muitas vezes, de chegar a um profissional, a alguém, para desabafar, mas elas jogam aquilo no ventilador. Uhum. Antigamente, você tinha um diário que você lá anotava as suas coisas e você fechava o diário e lacrava com chave. Hoje não, você abre as redes sociais e você expõe tudo. É verdade. Se você me permite, ainda tem um aspecto cultural mais interessante hoje em dia, que é essa espetacularização. Ou seja, todo mundo faz um videolog, tem os reality shows e todo mundo está na internet publicando a vida pessoal como se fosse de muito interesse. Né? Hoje eu escovei os dentes, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo. E esse limiar entre o público e o privado está cada vez menos definido. Né? Então as questões vão ficando mais complexas. Porque antes a gente tinha parâmetros muito bem definidos do que eu deveria dizer em público e não. E hoje a gente está em plena transição. Uhum. Então não é possível mais dizer exatamente regras de etiqueta. Isso não se fala, isso se fala. Depende muito do contexto, depende muito do equilíbrio e depende muito da reciprocidade. Por exemplo, Espera aí, segura teu exemplo, sabe por quê? Chegou a hora que a gente adora, que o Brasil entra aqui na nossa sala de bate-papo. Vamos ver de onde vem? Seja muito bem-vindo. Vamos falar com Belo Horizonte, Minas Gerais. É a Marisa Vieira. Marisa, um beijo, muito obrigada pela sua participação, tá bom, querida? E ela diz o seguinte aqui, tá? Muitas vezes me apresento através de um desabafo. Assim consigo falar de mim para as outras pessoas, do que eu gosto ou do que eu não gosto. Está correto? Então ela usa o desabafo. Ai, menina, deixa eu te contar. Olha, não gosto quando faz isso, quando não faz aquilo, quando não faz aquilo outro, certo? E dessa mesma forma, ela já se apresenta, ela já se mostra para essas pessoas. Esquisito, né? Não acho uma boa pegada, não acho uma boa opção. Então aconselhe, por favor, a nossa Marisa. Marisa. Pense naquele velho ditado assim, que a primeira imagem é aquela que fica. Você vai se apresentar para alguém, você vai tentar apresentar o que você tem de melhor. O seu sorriso, o seu bem-vindo, o que você tem de mais singular.
Em outros momentos, a pessoa vai ter a oportunidade de conhecer aquilo que você gosta. Parece que você está muito na defensiva. É verdade. Então, assim, deixe para apresentar e dar um bem-vindo. Aqui estou eu e eu tenho o melhor de mim para te dar, para todo mundo. Se você já começa dizendo o negativo, aquilo que você não gosta, você está com uma expectativa muito negativa em relação àquele encontro. Então, que visão é essa que você tem das pessoas? Você está esperando sempre o pior, de repente isso pode acontecer. Né? De tanto que você espera o pior. É uma impressão que eu estou tendo nessa fala, né? Mas eu diria que não me parece uma boa estratégia. Não, né? Então vai com o coração aberto, vai suave, Marisa, e deixa as coisas acontecerem. Gente, o desabafo, ele não tem que ser visto como uma apresentação, como ela coloca ali mesmo. Ou como um uma jeito de se apresentação, defender, uma né? apresentação. Sim. Oi, prazer, eu sou a Cissa, tenho tantos anos, faço isso, isso e isso. E aí, deixa a vida se apresentar, né? O tempo apresentar você para essas novas pessoas. E se vocês prestaram atenção, ela já está na expectativa de que aquelas coisas que ela não gosta já vão acontecer de cara e que ela precisa, de alguma maneira, Já vou jogar, né? aqui. Mas eu não sei que o que eu não gosto é problema. É verdade. Eu não gosto, é um parâmetro meu. Pode não ser para você, é para Sim. você. É uma questão minha, então eu não posso colocar no público aquilo que é pessoal. Não é? Eu não gosto de chá de hortelã, por exemplo. Não quer dizer que o Dr. Fábio não goste. Aquilo não me serve, mas para ele pode servir. Então, os gostos, a gente confunde muito o amar com o gostar. Agora, padre, deixa eu só discordar de você um pouquinho. Eu acho que tem uma diferença a gente fazer uma autorrevelação, que os americanos chamam de disclosure, né? E a gente fazer isso de um jeito negativo. Porque tem também um small talk, é uma possibilidade de eu abrir uma conversa. Eu cheguei aqui com o senhor, estou numa recepção de um consultório médico, estou precisando conversar um pouco. Aí eu falo, olha, esse chá está gostoso, não gosto tanto. Eu estou falando do que eu gosto e do que eu não gosto, mas eu estou falando de uma maneira neutra. Né? Aí é uma maneira da gente abrir um caminho, abrir uma porta. Agora, o diferente é a gente falar das nossas preferências sempre de uma maneira muito carregada. Mas foi isso que eu quis dizer. A gente Exato. tem que colocar o nosso gosto como prevalência. Né? Expor as nossas coisas, né? Expor aquilo que a gente quer de uma maneira legal, de partilha, é diferente de imposições. Gente, olha só que legal essa colocação da Iramires, que ela está conversando com a gente através da nossa página social, que é o @maissaudáveloficial. Um beijo, meu amor, obrigada pela sua participação, tá? Ela diz boa tarde, Cissa, boa tarde a todos. Ela tem muita dificuldade em desabafar. Por quê? Ela fazia isso com a irmã e com a mãe. A mãe, infelizmente, faleceu e a irmã mora longe. Então, quando ela está no limite, ela fala sempre com a irmã através do WhatsApp, né? Através da internet, que isso a acalma. Então, a gente percebe que, realmente, as pessoas, elas têm uma precaução com quem desabafar, você vê? Claro. Não é um discurso que você faz com toda a disponibilidade para o primeiro que passou na rua, né? Eu acho que isso que ela faz, ela continua se resguardando, ela continua falando com a irmã, mesmo que não mais tendo contato físico através da internet, mas é uma forma também. Pelo menos ela sabe que ali tem confiança, correto? Se estabelece uma estratégia, né? Como qualquer outra coisa, é importante que se estabeleça uma estratégia. Tem pessoas que precisam desabafar apenas como parte de um ritual de se livrar de determinada questão e tudo que ela precisa é de alguém que o ouça. Tá. Tem pessoas que procuram conselhos. E uma coisa que eu sempre digo, e para todo mundo que está nos ouvindo é importante, se você procura um conselho, você tem que escolher muito bem o seu conselheiro. Por quê? Porque você tem que escolher alguém que esteja à altura de lhe aconselhar de acordo com o tipo de problema que você tem. É verdade, eu não tinha pensado por esse lado também. É bom conversar, né, gente? Porque a cabeça vai abrindo. Agora, padre, o senhor acha que a mulher, ela desabafa com mais facilidade do que o homem, por exemplo? No caso nosso, onde Sim. nós recebemos números fiéis para a confissão, né? O índice de pessoas que nos procuram do sexo feminino é muito maior. É maior, né? É maior. Elas têm mais sensibilidade, mais coragem de colocar a situação, de abrir o jogo, não é de falar de si. Poucos homens, no meu caso, chegaram com tanta clareza para apresentar o problema. Eu identifico a mulher como ela mais aberta. Eu acho que isso na vida social também, normalmente, né? Isso, A mulher, ela é mais aberta a falar, né, dos problemas. Isso. O homem tem uma necessidade de preservar um pouco mais aquela estrutura de poder, aonde supõe-se que o desabafar pode incitar qualquer tipo de percepção de fraqueza. Em algum momento ele acaba retendo aquilo por muito mais tempo do que a mulher, o que consome,
que é um dos motivos aqui da nossa discussão, ou seja, desabafar dentro daquilo que a gente entende o que é um desabafo, tecnicamente falando, é muito saudável. Então ele é muito saudável. Como fazê-lo, para quem fazê-lo, é algo muito estratégico. Mas eu concordo, eu acho que a mulher faz isso mais naturalmente, faz mais parte do modus operandi feminino do que dos homens, sobretudo dentro da empresa. Porque nas empresas existem canais. O que é que acontece? O mercado está competitivo. Agora há pouco eu falava numa outra reunião, a gente tem um dado muito impressionante do mercado de trabalho em 2017, que a gente talvez tenha 1 a cada 3 desempregados no mundo talvez seja brasileiro em 2017. Isso é uma pressão muito grande, porque o aspecto econômico profissional é uma das grandes causas, um dos grandes gatilhos que gera a depressão. Então, o que acontece? Dentro do mercado de trabalho, existe uma linha tênue entre aquilo que é orientação para resultado, foco, cobrança, e aquilo que em algum momento começa a ser chamado de assédio moral. Né? Então, gestores estão aprendendo a lidar com isso e pessoas dentro das empresas também estão aprendendo a lidar com isso. Então, empresas, por exemplo, mais estabelecidas, maiores, mais maduras, elas têm canais muito claros para que você faça isso. Uma das premissas que todo mundo deve considerar é não reclamar para quem não resolve. Você falou, eu não vou no santo, eu vou lá direto com Deus. Eu acho. Isso é muito importante, porque reclamar para quem resolve, não resolve nada. E eu acho que vai virando um ciclo vicioso, vai virando só uma fofoca. Agora, às vezes, e não vai rolar nada. Mesmo no trabalho, às vezes, antes de chegar no chefe, a gente tem aquela situação que a gente quer um conselho. Sim. Né? E aí você vai ter que escolher dentre os seus pares, os seus colegas de trabalho, quem realmente você pode confiar. Né? E aí não tem como você viver achando que todo mundo é um competidor em potencial e nessa situação em que você está todo mundo exigido, você vai precisar realmente, ao longo do período que você trabalhou, ter desenvolvido boas relações para poder confiar em pessoas adequadas. Sim, né? sim. E Faz mentores. parte do processo, né? E Acho que cabe na mentores. intuição, né? Eu acho que é intuitivo também. Também A gente acho. vai se ligando a pessoas, experimentando as relações e vendo aquelas que mais se adequam ao nosso modo de Acho viver. que mais parecem com você. Que Peraí, se que esse une. papo aqui vai longe. Esses aqui são pior que eu, não param de falar também, viu, gente? Então, ó, pega o telefone, liga 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620. Você já sabe. Quem liga, quem participa, quem se interessa pela sua saúde, não só a saúde física, mas a saúde emocional, porque uma tá interligada com a outra, não tem jeito. Olha só, gente, o que você vai ganhar aí no final do mês? Essa super panela mais saudável, super prática, vai chegar na sua casa. Para isso, basta ligar e participar. Quer conversar também através do nosso auditório virtual? Por favor, maissaudável@rs21.com.br. Eu vou para um rápido intervalo. Você fica aí, eu já venho, tá bom? Me espera.